Fala galera, meu nome é Edu Vasconcelos, tenho 18 anos, sou um brasiliense e fui aprovado em Harvard com 100% de bolsa. Por isso, eu e um time de voluntários criamos esse projeto chamado Democratizando Application para mostrar que você pode chegar nos seus sonhos de educação também. Então, pessoal, mas antes de falar sobre como as oportunidades educacionais podem estar mais perto da sua realidade, eu tenho que contar um pouquinho quem é esse tal de Edu, qual é a minha história e o que me levou para estar estudando nessa universidade tão fantástica. Algo que me marca muito, que eu sempre gosto de contar quando eu me apresento, é que meus pais eles me tiveram ainda muito novos. Era como se eu tivesse tendo um filho hoje. E esse início foi um tanto quanto difícil. A nossa renda familiar, era de R$816 exatamente, para nós três. Eu, meu pai e minha mãe. E daí em diante, imaginem, a quantidade de sacrifícios que eles tinham que fazer para que eu crescesse realmente com boas condições, com amor, que é o mais importante. Então, a minha mãe, ela obviamente tem que largar a universidade por um tempo e ela abdica boa parte da sua vida profissional. E meu pai rala muito. E depois até tem vários problemas de saúde por conta dessa relação, porque ele tinha o sonho de financiar um apartamento pra gente numa região mais distante de Brasília. E aí, com o tempo passando, eu vou crescendo, você começa a tomar consciência das coisas, vai ficando um pouquinho mais espertinho. E aí eu fui vendo a quantidade de esforço e o sacrifício que eles estavam fazendo. E aí foi quando eu tomo a primeira decisão, assim, que é entrar no Colégio Militar de Brasília. O que é um tal de colégio militar? Parece meio estranho, quando você escuta de primeira. Mas o colégio militar é um lugar onde eu teria uma educação de qualidade a zero custo. E principalmente assim, entrando lá, eu poderia fazer que minha família tivesse condições deles pagarem pelos próprios estudos deles, que eles tiveram que abdicar por anos ali da minha criação. Então a prova ela é bem concorrida, é a mais concorrida na verdade do ensino elementar brasileiro. E depois de um ano super puxado, eu recebi a notícia super especial de que eu fui aceito. Eu acho que esse foi o primeiro grande momento de emoção, assim, relacionado à educação na minha vida. Pensa num choro. Mas, a partir do momento que eu entro no colégio militar, realmente as coisas mudam bastante. Eu costumo dizer que eu estava tendo aula com professores que tinham, às vezes, um mestrado, um PhD, e eu não podia perder nenhum conteúdo das aulas. Então, assim, eu era aquele aluno que fazia 20, 30 perguntas, chegava até a ser chatinho, sabe? Mas eu queria abraçar demais todas aquelas oportunidades que o colégio me oferecia. Então, nos primeiros anos, eu me envolvi em um monte de coisa mesmo. Mas eu acho que eu me encontrei depois que a minha mãe passou a trabalhar com adolescentes encarcerados. São menores infratores pessoas da nossa idade mesmo, que têm histórias de vida muito difíceis, muitas vezes de crime, abandono, nunca foram para a escola e que não tem perspectiva nenhuma assim de realmente acreditar na educação para um caminho de vida mais digno. E ela trazia essas histórias muito difíceis para casa. E eram casos dos mais tensos aqui no Distrito Federal. E eu ouvindo essas histórias, eu ficava muito chocado. E me surgia muito na cabeça sobre como, por meio das oportunidades que eu estava tendo, eu podia criar oportunidades para esses jovens. Então eu acho que a primeira atividade, uma atividade, na verdade, que toca muito meu coração, que foi o voluntariado que eu mais gostei, foi o projeto Criança para o Bem. Lá, eu dava aula de democracia, de civismo, de inglês, para crianças carentes indicadas pelo Conselho Tutelar. E o meu grande objetivo era realmente despertar o gosto pelo conhecimento com elas. Já fica um spoiler, esse foi o tema do meu personal statement. Mas a ideia, no final das contas, era fazer que a gente oportunizasse mais condições por meio da educação. E era isso que me movia nesse projeto. E eu acho que aí eu encontrei um grande propósito para a minha vida. E a partir do momento que eu busquei inspiração nessas histórias da minha mãe para promover impacto, eu descobri que por meio do engajamento social, um pouco de política, de debates, era o melhor meio de eu atravessar a vida dessas pessoas. Então, nesses últimos anos, dentre as atividades que eu mais gostei de fazer, uma delas foi o tal do Projeto Feynman. Você que está assistindo tem chance de ser um voluntário, que hoje o projeto está bem grande. Tem mais de 100 pessoas trabalhando pelo Projeto Feynman no Brasil, e a ideia é a seguinte: por meio de um contato aluno-aluno ou ensino acessível, a gente tenta transmitir o conhecimento para aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem e transtornos funcionais, que na minha escola, às vezes, eles não recebiam tanta atenção. Depois eu conto isso para vocês. Outra atividade que eu também foi fantástica foi escrever um projeto de lei para a gente fazer que os jovens que hoje estão dentro dos centros de socioeducação, ou seja, que estão presos, eles voltem a acreditar na educação
e que a gente dê as condições para que eles não recorram mais à criminalidade, mas e sim foquem nos seus estudos. Foi por meio desse projeto de lei que eu me tornei o deputado jovem do Distrito Federal. Participei do Parlamento Jovem Brasileiro, que foi uma experiência magnífica. Debater com jovens de todo o Brasil sobre como a gente resolveu os problemas da educação do nosso país. Não posso deixar de citar também as Model UNs, né? Realmente as simulações das Nações Unidas despertaram meus interesses pelas humanas. E foi por meio das simulações que eu recebi uma bolsa completa para debater na Harvard Moon, a simulação das Nações Unidas da Universidade de Harvard. Lá foi a minha primeira experiência internacional, assim. Eu lembro de chegar e ficar até meio assustado com a quantidade de gente dos mais diversos países. E eu tive a grata satisfação de não só me sentir acolhido naquele ambiente de Harvard, mas também de representar os latinos, fazer que os latinos no meu comitê tivessem uma voz e trazer a primeira comendação diplomática nos 9 anos de participação de todos os colégios militares. É um prêmio que tem lá nessa Harvard Moon. E depois de voltar de Harvard, eu voltei com um sonho muito grande na minha cabeça, só que muito distante, que era, um dia eu quero ser estudante dessa universidade, porque eu vi que lá eu poderia aprender muita coisa para continuar esse impacto que eu estava gostando demais de fazer aqui na minha comunidade. Então eu volto para o Brasil com isso na cabeça. Sabe quando a gente volta aquele sonho meio doido, parece distante, mas a gente fica com aquilo e não para de falar, não. Olha, eu quero muito, um dia eu vou ter que ir para Harvard. Mas na hora que eu volto, eu começo a ver realmente como é que era a coisa mais prática para chegar até lá. E a primeira coisa que eu notei é que a informação ela era muito distante. Então assim, no meu colégio, se eu soltasse a palavra application, acho que não tinha 1, 2 professores no máximo que sabiam o que é, mas a maioria nunca nem tinha ouvido falar. Se eu falava se o meu sonho era estudar nos Estados Unidos, até mesmo dentro da família isso gerava um pouco de estranheza. Edu, faz um UNB que as coisas vão ser mais tranquilas. Mas sabe quando a gente bota aquela coisa na cabeça e fala assim, olha, eu não vou sossegar até entender como funciona e dar o meu máximo. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar informação sobre o processo de application, ficava navegando em um monte de site e eu escrevi no meu diário que essa era a decisão que eu tinha tomado. Eu ia passar o ano inteiro focando no processo de aplicação e dando certo ou não. Se esse era o meu grande sonho, não teria problemas caso desse errado e depois eu tivesse que partir para outra coisa, mas eu ia com tudo em cima dele. E foi então que eu comecei o processo de application. O inglês ainda estava bem distante e foi realmente, assim, por meio de colocar todo o meu coração que as oportunidades começaram a surgir. Participei de algumas mentorias que me ajudaram financeiramente no processo e foi por meio dessas bolsas, para passar pelo processo de aplicação, que as coisas começaram a se endireitar um pouco mais. Ali no final do ano de 2020, eu decido algo que foi muito tenso e arriscadíssimo, que era aplicar para Harvard no processo antecipado. A única universidade que eu ia aplicar antes. O meu maior sonho, eu poderia estar queimando no meu primeiro cartucho. E antes mesmo de mandar o application para as outras universidades, eu poderia estar vivendo a maior decepção de todos os tempos. Mas não teve jeito. Eu tinha que mandar. Sabe quando você sente? É uma sensação inexplicável, assim, mas é um dever. Você vai ter que fazer aquilo. Vai ter que ser Harvard, sabe? Vou ter que mandar para aquela universidade, por mais que bata o frio na barriga. Em dezembro, antes de abrir o resultado, eu já estava chorando muito. Demais. Porque eu estava muito grato por ter chegado até ali. O processo de application ele é difícil e só de você ter feito tudo que você fez antes de receber o resultado já é motivo de muito, mas muito orgulho mesmo. E na hora que eu abro, foi positivo. E dali em diante foram 4 horas de soluço, sem conseguir parar de chorar. A bolsa tinha sido integral, ou seja, era o único jeito de eu conseguir ir, e ele tinha chegado. E hoje, eu vejo como o caminho para esse sonho, e não só de Harvard, mas de oportunidades educacionais super incríveis, é distante da maioria das pessoas. Então foi por isso que a gente criou o Democratizando o Application. A gente está dando palestras em muitas escolas do Brasil. Lá no Insta, @EduVasconcelosDF, estamos divulgando como é que foi passar por esse processo de aplicação e como você pode passar por ele também. E aqui no YouTube, pode se preparar, que até agosto a gente vai ter feito uma cobertura completa de como a gente aproveitar o ensino médio ao máximo para depois viver essas oportunidades maravilhosas. O Democratizando o Application ele tem esse objetivo, que é a de que você
que está aqui no Brasil tenha mais facilidade no acesso à educação. Afinal de contas, em 2019, 28,2% da população brasileira não tinha nem acesso à educação. Então vamos juntos. Eu conto muito com vocês nessa caminhada, não só do Democratizando Application, mas de fazer que a educação brasileira voe. Que na próxima semana da educação, a gente tenha mais motivos para comemorar. Eu sou o Edu Vasconcelos e eu compartilho com você desse sonho de, por meio dos estudos, a gente ir conquistando aquilo que sempre sonhou na vida. Um grande abraço, fica de olho que vai vir muita novidade aqui no canal.